Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma semana do PET, a semana 4 do volume 4 da disciplina Artes. Professora Marcela falando aqui. E o tema dessa semana é Teatro e Movimentos. Vamos lá, pessoal! Bom, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, dá aquela força, porque tem muito conteúdo legal. Para quem não é inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, tem muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo bacana, ok? Bom, pessoal, vamos falar nessa semana 4 de teatro e movimentos. Teatro e movimento tem tudo a ver, né? Já que o corpo também fala, né? O corpo também se comunica. Caracterizado por resgatar a cultura e as raízes de um lugar, ou por falar de realidades vividas, o teatro regional é uma manifestação de arte que dialoga com o público através de apresentações dirigidas normalmente a camadas populares. Suas manifestações são comumente encontradas nas praças, circos e em outros espaços públicos. O que é muito bacana, né, gente? Se nós formos parar para pensar que a arte ela é feita para todos. E muitas vezes essa popularização, né, do teatro regional tem o fato de as pessoas se identificarem de alguma forma com os conteúdos das peças, com as falas, até com os personagens, não é mesmo? Bom, vamos falar um pouquinho em relação ao espaço e o tempo das peças teatrais regionais. O espaço e o tempo são fatores fundamentais nas relações do homem com a sociedade. Sua criação e os seus costumes estão firmemente ligados ao lugar e à época deste lugar. Podemos analisar isso quando pensamos no bairro onde fomos criados, as brincadeiras que eram feitas, os comércios que existiam, etc. Quando algo muda, logo dizemos a famosa frase: como esse lugar mudou com o tempo? Analisar esse tempo e esse espaço é uma estratégia que as peças regionais usam na formatação dos espetáculos. A finalidade é dialogar com o passado e com o presente da plateia. Ou seja, né, a gente se identifica com lugares, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa vivência, né? E o tempo, obviamente, que a gente passou vivenciando experiências em algum lugar, observando a transformação dele também. Em relação ao teatro regional também, a gente tem que pensar um pouquinho na questão dos ritmos e dos movimentos, né? Que são elementos importantes a serem estudados nas peças teatrais. Eles apresentam as danças características de um povo, provocando a sensação de pertencimento, estreitando laços entre público e peça. Além das músicas, as expressões corporais codificadas estimulam a participação das pessoas, trazendo a atenção para o que está sendo encenado. Mais uma vez, reafirmando aí a ideia de identificação que acontece muito com a arte de uma forma geral. E agora, né, a gente falando em teatro regional, esse estreitamento, essa aproximação, ela acontece ainda mais. Agora vamos às atividades. Atividade 1, minha gente. O espaço territorial é um elemento muito importante na apresentação de uma peça teatral. Entender onde essa apresentação acontecerá pode ajudar a conhecer o tipo de plateia daquele lugar e como aquele espaço receberá o teatro. Para você, de qual forma uma intervenção teatral pode mudar a rotina de um lugar? Bom, novamente eu trouxe aqui uma sugestão de resposta baseada na minha vivência, na minha experiência. Vocês fiquem à vontade para construir, né, as próprias questões de vocês aí, né, as próprias respostas. Bom,
entender, né, o espaço, entender as pessoas que vivem em algum lugar, né? Isso é muito importante. E toda intervenção teatral, gente, de alguma forma impacta naquele lugar, naquele contexto. E automaticamente impactando, muda-se um pouco, nem seja um pouquinho, a rotina, né? Então, eu sugeri enquanto resposta o seguinte: acredito que toda intervenção teatral muda a rotina dos lugares. As apresentações trazem movimentação de pessoas, animação e a sensação de novidade, o que agrada muito. Então, muda a rotina. É gente diferente, é uma coisa muitas vezes diferente que a gente não conhece ou nunca viu ou está vendo, né, enquanto novidade. Isso tem um impacto muito positivo nas nossas relações, né, principalmente nas nossas relações com o teatro. Vamos então para a atividade 2. As apresentações de teatro regional têm a capacidade de envolver a vida das pessoas simples que acompanham as peças, usando de lugares e costumes comuns a esse público. Com base no trecho, marque a alternativa errada. Então vamos lá, letra A. A arte tem a capacidade de envolver a vida das pessoas simples. B. O teatro regional dialoga com as vivências dos indivíduos a ponto de representá-los. C. Não podemos dizer nunca que estudou o contexto da região onde o teatro será apresentado. Ou D. A vida das pessoas comuns. Bom, a gente não pode dizer nunca que estudou o contexto da região onde o teatro será apresentado, né? Por quê? Para que seja algo de caráter regional, a gente precisa conhecer a realidade daquele povo, a realidade daquela região, para a partir daí pensar numa intervenção que seja interessante e que as pessoas de alguma forma vão se identificar, né? Próxima atividade, número 3. Marque V para verdadeira ou F para falsa. Então vamos lá. O espaço, o ritmo e o movimento são elementos que interferem nas produções teatrais. Pessoas diferentes do mesmo lugar podem perceber as apresentações teatrais de maneira diferentes. E o teatro regional normalmente não apresenta músicas. Bom, a sequência correta, levando-se em conta essas alternativas aqui, pessoal, seria a letra D. Né? A gente viu no texto que lemos no início dessa aula aqui que a música é um componente muito importante na criação das peças. Né? E, de fato, ela se torna parte daquela peça, parte daquela região, como a gente está falando, né, teatro regional. Então, aparecem aí as músicas regionais, né, que tem esse apelo regional de fato, e isso é importantíssimo para a criação de uma identidade cultural e teatral também, né? Bom, pessoal, obrigada aí pela companhia, por estarem aí acompanhando a aula. Um abraço grande e até a semana que vem. Tchau, tchau!